Vamos mudar de assunto porque agora é aquilo que dói no teu bolso. Você acha que está longe? Está bem pertinho de você. Mais um capítulo da guerra comercial. O governo da China, do Xi Jinping, vai retalhar qualquer país que fizer acordo comercial com os Estados Unidos e que esses acordos sejam capazes de comprometer os interesses da China. Agora o pau torou. Recentemente, vários líderes têm se reunido com Trump para discutir medidas fiscais. O porta-voz do governo chinês afirmou que os Estados Unidos transformaram o comércio internacional em uma lei da selva e que os países devem se unir para resistir ao que chamou de bullying econômico. Meu querido Ricardo Rose, a China, desculpe, a China não joga limpo, nunca jogou limpo. Ela dá canelada o tempo todo. Só que o que eu estou preocupado agora é o seguinte: como é que fica o Brasil? Nosso principal parceiro comercial é a China. O segundo principal são os Estados Unidos. Nós estamos entre um Rottweiler e um Doberman e nós não sabemos para onde correr. Como fazer nesse momento em que, na briga do mar com o rochedo, nós somos o cascalho? Capê, você falou uma frase boa. Agora o pau torou e torou de verdade, olhando em especial para nós brasileiros. Por quê? Porque os Estados Unidos é o nosso principal parceiro comercial hoje, a China é o nosso segundo maior parceiro comercial. Os dois estão entrando num conflito. É legítimo que os países buscam resolver os seus conflitos de forma também bilateral com os Estados Unidos, que é o que os americanos querem. Agora, o que a China não quer é que deixe de lado acordos com a China ou que prejudique eventuais progressos de interesses chineses. E logo quem, né? Logo a China, que nunca respeitou tanto propriedade intelectual num passado, que é a rainha do dumping global, enfim, no fim do dia, agora que a China cresceu, agora a China também se sentou à mesa dos grandes já há algum tempo e agora ela tem a possibilidade de fazer as suas exigências. Vai ser um jogo difícil, um jogo complicado para o Brasil, já que o Brasil faz parte, é o B dos BRICS, e que nos BRICS quem comanda na realidade é a China é quem tem dinheiro e poder nesse jogo todo, e nós, com esse governo atual, estamos mais alinhados pro lado de lá, pro lado da China, do que necessariamente pro lado dos Estados Unidos, que é o nosso principal parceiro comercial, ou seja, o que vai acontecer nos próximos dias? Essa é a questão que vale aí alguns milhões de dólares para responder. David de Tarso, os Estados Unidos estão numa batalha existencial. A guerra econômica iniciada por Donald Trump é uma guerra para a existência e a preservação da supremacia norte-americana no mundo. Fizesse o Trump o que vinha fazendo o Biden e os BRICS formariam um bloco econômico capaz de isolar completamente os Estados Unidos. Trump quer forçar relações bilaterais com os Estados Unidos. E o Xi Jinping já percebeu isto. Então o Brasil vai ter que como é que o Brasil vai ter que se comportar para não melindrar nenhum nem outro, não deixar nenhum deles se sentirem ameaçados? Porque o mundo caminha para uma bipolaridade econômica, no lugar da multilaridade que se manifestava, e uma tripolaridade militar, com a Rússia se unindo à China. Como ficamos nesse mundo tão tenebroso, com um futuro nebuloso pela frente? Você tem que ser o amigão da galera, né? Mesma coisa que eu te perguntar aqui, se você gosta mais de mim ou do Rodolfo, que está ao seu lado. É uma encruzilhada, né? Você não tem o que fazer, porque de um lado você tem os Estados Unidos, que seria aquele amigo brigão, que fica arrumando confusão com todos os outros amigos, como David de Tarso, com certeza. No meio das taxações, né? E você tem a China, que é aquele amigo que você, olha, a gente tem relações comerciais, mas eu não posso confiar muito em você, porque você pode me passar a perna também. Basicamente é isso que o Brasil está vivendo hoje. Você tem que tentar dialogar com ambos os lados e não tomar partido para nenhum. Agora, é óbvio que você tem que defender os seus interesses também. Então, ver quais são os principais potenciais que aquele país vai me trazer. Hoje, o principal parceiro comercial é a China, justamente porque a gente tem uma relação comercial melhor com eles, porque nós conseguimos vender
mais para eles, e também as produções são enviadas para a China, que no processo industrial conseguiu crescer bastante. Antes você via um produto escrito Made in China, você já desconfiava, falava, vixe, não presta. Hoje em dia mudou bastante também essa concepção, justamente por causa de tecnologias, por diferentes questões. Então, assim, o Brasil tem que ser o neutrão, ser o em cima do muro, e por mais que leve pedradas, às vezes de ambos os lados, não tomar partido por nenhum e ir dialogando e ser um amigão da galera. Rodolfo Maris, vamos aqui fazer uma metáfora. Vamos lá. Você é um próspero comerciante. Sim. Com 10 filhos. Ei. E você vende para o mercado chinês, um atacadista. Sim. Vende para o mercado norte-americano, atacadista. E vende para o mercado da União Europeia, também atacadista. 10 filhos. Mas 10 filhos. E você é um pai generoso, eu diria um pai pródigo. Obrigado. E você dá altas mesadas para os seus filhos, incentivando-os a gastar com iPhone caro, pode trocar de carro, filho, roupa só é roupa de grife, vamos nos restaurantes, se dá gorjeta à vontade, e viajar, seja para Roma, para qualquer lugar, é só de primeira classe. Sim. De repente, os atacadistas começam a brigar entre eles e falam, olha, eu vou começar a taxar mais os seus produtos, vão ficar mais caros, e você... Como é que fica a sua situação? Você... Rodolfo Maris, se você não se preparou para isso, se você foi um gastão e não soube poupar nem investir em bases sólidas para o seu negócio, você não ficaria preocupado? Muito. Adeus aos Jordans, então. Ficaria muito preocupado, Capês. Essa é a analogia que você fez do Brasil, que tem um país extremamente gastão e que não se prepara para essas guerras comerciais. Lembrando que a guerra comercial ela não tem prazo para terminar. Não é que nem uma guerra no Oriente Médio, uma guerra civil. Você sabe como começa e talvez você imagine o fim. Nesse caso, nós estamos vendo que cada dia que o Donald Trump acorda, ele pensa numa coisa. E a China agora tomou como lição de casa isso. Acordou lá, pensou em alguma coisa, começou e está respingando na gente. A analogia que você fez sobre o Doberman e sobre o Rottweiler me fez lembrar um filme, Capês, chamado A Gangue dos Dobermans. Esse filme é de 1974. Sensacional. Não é da minha época. E eu... Da minha também não, David. Eu só tinha 10 anos. Eu assisti o filme na minha época. Mas é um filme sensacional, onde um rapaz era um adestrador de 10 Dobermans e ele ficava com um apito na boca. E ele dava um comando ele dava um comando para assaltar os bancos com um apito, olha só. Se nós pensássemos aqui de uma forma genérica que nós temos o apito e que esse apito é o nosso produto interno bruto e nós devemos escolher quem são o Doberman nesse caso, quem pra gente configura como Doberman, se é os Estados Unidos ou se é a China, nós devemos pensar na única coisa, quem está comprando mais e quem está taxando menos. Essa é a grande questão. E nesse momento, nós somos parceiros da China. Nós temos a China como nosso aliado. Temos também alguns produtos que são levados para os Estados Unidos, mas... Nessa celeuma toda que se faz entre China e Estados Unidos, o Brasil tem que ficar como sempre ficou, quieto, pequeno na sua insignificância perto dos dois países, das duas potências. Exatamente. Na guerra do Rottweiler com o Doberman é bom ser um bom cabrito que não berra.